como vocês estão? Eu sou o professor Eduardo Maciel, você já me conhece e nós estamos iniciando hoje a nossa aula de número 3 de Administração Eclesiástica. Espero que vocês estejam aprendendo bastante. Comigo ao vivo, o Pastor Davi, o Ricardo Paixão, daqui a pouco o Samuel, o David, daqui a pouco o Renan, a Valcilena. Outros alunos devem estar chegando por aí daqui a pouco e nós vamos estudar um pouquinho. Na aula passada, nós falamos de alguns temas importantíssimos. Eu gosto sempre de recordar. Falamos sobre os 4 passos da administração ideal. Na realidade, na primeira aula, nós falamos de planejar e organizar. E na última aula, nós falamos de dirigir e controlar. Se você não assistiu às aulas anteriores, vá lá no nosso portal de alunos. Também falamos do conceito de liderança, das qualidades necessárias que um líder deve ter. Falamos sobre ter os olhos fixos no nosso objetivo e terminamos a aula passada, terminamos a aula de número 2, falando sobre a pessoa do administrador. O administrador, essa palavra tem vários significados, né? Dentre os vários significados que essa palavra tem, é servo, dispenseiro. Falamos sobre a personalidade do administrador, a saúde física, a saúde emocional, a saúde espiritual. Falamos sobre a influência do administrador, das oportunidades e também dos planos. Foi uma aula bem completa aqui no Instituto FASTEV. Se porventura não deu para você assistir porque você estava fora de casa, se você estava aí trabalhando, não sei. Mas se porventura não deu para você assistir essa aula, então que você possa buscar o material aí e assistir ou reassistir quantas vezes você quiser a nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre administrar a si mesmo. É uma máxima, né? Como é que eu vou poder administrar alguma coisa sem que antes a minha vida não seja uma vida administrável, uma vida organizada, uma vida nos padrões de alguém que é um líder, de alguém que está à frente. Então é muito importante nós entendermos a administrar a nós mesmos. E o versículo de Efésios 5,15, ele fala: tem cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, loucos, mas seja como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Vamos recordar o que eu falei na última aula? Existem oportunidades que surgem apenas uma vez na nossa vida. Uma vez um líder meu disse para mim assim: olha, a sua promoção ela vai chegar, mas resta saber uma coisa: no dia da sua promoção você estará preparado? E é isso que nós precisamos refletir. No dia da nossa promoção, que ela vai chegar e não tardará, nós estaremos preparados? É importante se preparar, vivendo uma vida sábia, não como os insensatos, não como os loucos, não como aqueles que fazem o que dá na telha, mas vivendo dentro de alguns padrões, alguns princípios, principalmente princípios esses que são bíblicos. A verdade
que nós devemos rejeitar completamente, ela está nesta imagem. A imagem de quê? De que a pessoa que administra a si mesmo, ela vai se prender dentro de uma caixinha, uma caixa estreita, e isso vai fazer com que essa pessoa se sinta, né, incapaz de viver as atividades, viver livremente. Gente, isso é uma imagem equivocada. A pessoa que administra ou se auto-administra, ela não vai estar presa dentro de um padrão, de um protocolo, mas ela será livre. E não existe nada melhor do que a nossa liberdade de ir e vir. Qualquer jornal que você abre, qualquer noticiário que você liga na TV, na rádio, só se fala desse rapaz que era dono do Banco Master, o Vorcaro, e que essa semana ele foi preso. Só se fala disso. Com todos os milhões e milhões e milhões e milhões que ele adquiriu, ele trocaria tudo isso pela sua liberdade. Porque não tem preço você ser livre. A imagem equivocada de um líder que se auto-administra é essa imagem de que ele está preso em um sistema, ele está preso numa caixinha. Não. Definitivamente não. E não há dinheiro no mundo que pague você ser livre. Eu gosto muito quando o Fernandinho canta aquele louvor assim: eu sou livre, eu sou livre. Nós somos livres. O sistema, ele não pode mais nos prender. A religião, com seus dogmas, com suas obrigações, ela já não pode mais nos censurar. Administrar a você mesmo é ser um bom mordomo, dispenseiro do seu tempo, dos seus tesouros e também dos seus talentos. Ou, em outras palavras, é você investir adequadamente o seu tempo, suas capacidades, seus recursos para conseguir o máximo que Deus deseja para mim e para você no tocante a fazer a obra dele. É isso que Deus deseja para mim e para você, que façamos o nosso melhor. Investimento de tempo, tempo de qualidade. Cada hora disponível, cada momento vale muito. Você sabia que o recurso mais precioso que eu e você temos, principalmente depois que a gente passa dos 40, é o tempo? Hoje em dia, quando você trabalha, o que você faz? Você vende o seu tempo para uma empresa. É o bem mais precioso que alguém poderia ter. Tempo. E além do tempo, nós também temos capacidades. Todo mundo que está nessa aula, nessa live, tem talentos. E você deve usar os seus talentos, você deve usar a sua capacidade mais e melhor. Quanto mais você usar essas capacidades, essas potencialidades, mais você vai alcançar o propósito que Deus tem para a sua vida. E os recursos?
Um líder, um administrador, ele vai gerir esses recursos com sabedoria. Você já deve ter ouvido pessoas que ganharam na Mega Sena e voltaram a ficar pobre. Já ouviu, Valcilena? Já ouviu, Renan? Já ouviu, Pastor Davi? Já ouviu, Ricardo? Já ouviu, Rose? Gente que ganhou milhões, mas que não souberam administrar. O grande desafio não é ter. O grande desafio não é alcançar o ápice. O grande desafio é você manter. Só que para manter, você precisa aprender a gerir os recursos com sabedoria. Por quê? Administrar-se a si mesmo. Por que se auto-administrar? O exemplo que lideramos. Se você não se administra de forma adequada, você não poderá administrar os outros. É preciso ser o exemplo. Como Paulo disse para Timóteo, em 1 Timóteo 4,12, seja o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor. Se você não for o exemplo, as pessoas elas não vão te ouvir. Porque as nossas atitudes falam mais alto do que as nossas palavras. Inclusive, tem gente que tem uma palavra igualzinho nota de R$3. Não vale nada. Há um ano atrás, nós fazíamos parte de uma igreja e por uma mudança de logística da própria igreja, que não tinha mais salas para realizar o seminário teológico, eu cheguei para o líder da igreja e disse, tudo bem, a gente consegue um lugar, a gente aluga um lugar, não tem problema. Eu só vou ficar triste com o senhor se daqui um tempo o senhor colocar outro seminário teológico aqui no nosso lugar. Aí eu vou ficar triste. Aí ele disse para mim assim, o pastor presidente de uma igreja, hein? Que isso, Eduardo? Você não me conhece? Se você me conhecesse, você não falava isso? A gente tá tirando mesmo porque não tem espaço. Não é porque a gente quer colocar outro curso teológico, não. Eu tenho palavra, você não me conhece. O tempo passou, um ano passou, e agora os nossos professores estão sendo convidados para dar aula lá no seminário de teologia que ele quer montar. Para mim, é um mentiroso. Para mim é um mentiroso, porque chegou para mim e falou que tinha palavra, que eu não conhecia ele e que jamais ele tiraria a gente para colocar outro seminário de teologia. Mas, todavia, porém, entretanto, o bom administrador, ele vai liderar pelo seu exemplo. Se ele não tiver exemplo, ele não vai conseguir liderar ninguém. Porque são nas pequenas coisas, nos pequenos exemplos, que nós observamos verdadeiramente aqueles que são ou não são de Deus, aqueles que deixarão um legado
ou aqueles que pegam um microfone, um púlpito e é só blá blá blá, mais do mesmo. Por que que a Bíblia ensina assim? Há um tempo determinado para tudo que Deus quer que façamos. Precisamos liderar a nós mesmos, porque a Bíblia ensina dessa maneira e porque Eclesiastes 3:1 diz que tudo tem o seu tempo. Tem tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de viver, tempo de falar, tempo de ficar calado. Todas as nossas obras, elas passarão pelo fogo. Se for palha, se for feno, vai queimar. As obras do Samuel, as obras da Valcilena, as obras do Renan, as obras do pastor Davi, do Ricardo, da Rose. Se for feno, palha vai queimar. Mas se você for um vaso de honra, não vai queimar, não é fogo de palha. Devemos usar o nosso tempo, como nós lemos o texto em Efésios 5, 15 e 16, sabiamente. A Bíblia fala sobre remir o tempo. Sabe o que é remir o tempo? É usar o tempo de maneira sábia. Tem muita gente que desperdiça o tempo quando fica com o celular na mão o dia todo, vendo a vida dos outros, vendo para onde que o outro foi, o que que ele comeu, para onde ele viajou. Turma, tem muita coisa produtiva que a gente vai conseguir fazer se tirarmos o celular das mãos. Nós somos responsáveis por ser ou não ser frutíferos. Tem árvore que vai produzir muitos frutos e tem árvore que não vai produzir absolutamente nada. Quem é o responsável? Eu. Eu administro os meus recursos. Eu administro o meu tempo. Eu sou responsável pelas minhas decisões. É muito fácil, né? A gente querer terceirizar uma culpa. A minha esposa é errada, o meu filho é errado, a minha filha é errada, a minha sogra, o meu pastor lá na igreja. Não, 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 não. A culpa verdadeiramente, muitas vezes, ela é nossa. E nós temos que ter essa autorresponsabilidade. Letra C, a natureza do tempo. A própria natureza do tempo nos leva a sermos bons administradores de nós mesmos. Não pode ser determinado. Não podemos pedir tempo ao tempo. Ele sempre segue adiante. Gente, não dá pra gente congelar e parar o tempo. O tempo vai correr. Hoje eu fiz a minha última prova de uma pós-graduação que eu estava fazendo de neurociências. E há 1 ano e meio atrás, quando eu ingressei, eu até dei exemplo para os meus alunos em aula. Eu disse, gente, se eu tirar um ano sabático e não fizer nada em 2025, 2026, o tempo vai passar de qualquer jeito. Mas se eu fizer o curso, a pós-graduação de neurociência, daqui 1 ano e meio eu sou um neurocientista. E hoje eu fiz a minha última prova. Deus me ajudou. Foi muito corrido, foi muito difícil. Mas o tempo ele não pode ser determinado. Eu não posso pedir mais tempo ao tempo. E o que eu vivo ouvindo de pessoas é: ai, eu tô sem tempo. Já ouviu esse negócio? Você já deve ter ouvido isso. Eu já ouvi muitas vezes. Ai, eu tô sem tempo, por isso que eu não fiz. Por isso que eu não comprei. Por isso que eu não fui.
precisamos aprender a administrar o nosso tempo. Não pode ser acumulado. Lembre-se do maná. Deus, quando mandava o maná diariamente, Deus ele falou que não era para ninguém pegar daquele maná e querer armazenar, porque se armazenassem, aquele maná iria estragar. Lembra disso? E tem muita gente que está querendo acumular, armazenar, quando na verdade vai perder. Não tem generosidade, só vive uma vida de ganância, de acúmulo. Ele tem 1, 2, 3, 4 carros e o carro tá lá, estragando na garagem. Depois não vai conseguir vender para ninguém, só pro ferro velho, podendo ajudar muita gente. Mas enfim, o tempo é a mesma coisa. O tempo não pode ser esticado como um elástico. Escolhamos melhor para que façamos no tempo disponível, para fazermos no tempo disponível. A nossa vida é uma questão de escolha. O que eu vou fazer amanhã de manhã? O que eu vou fazer amanhã à tarde? O que eu vou fazer amanhã à noite? Nós vamos escolher. Somos nós quem escolhemos. Ah, mas amanhã não tem escolha porque é dia útil, eu tenho que trabalhar. Mas e no final de semana, o dia que você está de folga? Quem escolhe é você. Se você vai para a igreja, se você vai na praia, se você vai fazer um churrasco, se você vai dormir o dia todo. Quem escolhe é você. Nós somos responsáveis. Não dá para esticar o tempo. A administração própria, em verdade, nos liberta para agir no tempo que Deus ele concede. Se existe uma coisa que é democrática, é o tempo. Todo mundo tem 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Rico, pobre, grande, pequeno, branco, negro, todo mundo tem. É democrático o tempo. Administremos nós mesmos, já que isso habilitará sermos bons mordomos diante de Deus e dos homens. Assim não precisamos olhar retrospectivamente, para trás em nossa vida e nos sentirmos insatisfeitos com o pouco que temos alcançado. E isso é uma verdade, hein? Nós, quando fazemos gabinete pastoral ou quando fazemos consultas em psicanálise, o que mais as pessoas se lamentam é que elas perderam muito tempo na vida. O próprio Salomão, disse em Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. A pessoa, ela gastou muito tempo em coisas que hoje já não agregam mais nada na vida dela. Porque possivelmente aquilo que você queria quando você tinha 15 anos de idade, 20 anos de idade, hoje já não faz sentido nenhum. Nenhum. Tem coisas que eu queria muito na minha adolescência e hoje já não faz sentido nenhum. Contigo deve ter sido a mesma coisa. Como administrar a si mesmo? Primeiro, tenha planos. Planos dão sentido à vida. Planos dão direção à sua vida. 1 Coríntios 9, 26. Mantenha o foco. O foco, deixa eu beber uma água. Ajuda você
se manter dentro das atividades de maior importância. Sabe que hoje tem muita gente que não consegue se concentrar. Uma aula para ela de 1 hora, 1 hora e meia, é uma eternidade. Tem gente que não consegue sentar igual vocês estão sentados aí e prestar atenção, porque não tem foco. O celular toca, a notificação chega, campainha toca, deve ser a Shopee. Alguém chega em casa. São tantas coisas para tirar o nosso foco. Nós precisamos manter o foco. Isso é uma atividade da maior importância. Planeja as atividades imediatas. O que você tem que fazer hoje ainda? O que você precisa fazer amanhã? Organize-se. Organização para você não perder de vista o futuro. Planeje o seu trabalho de maneira específica. Seja concreto, não abstrato. Detalhe os seus planos, os seus trabalhos. Visualize. Ah, mas onde está escrito que eu tenho que visualizar na Bíblia? Chamando as coisas que não são como se já fossem. Visualize. Deslumbre. Como imaginou a sua alma, assim é. Está lá na Bíblia, Jó. Planeja a sua vida pessoal, sua vida familiar, sua vida mental, sua vida física, sua vida espiritual, sua vida social, sua vida financeira. Tudo é planejamento. Jesus nos ensinou que quando alguém for construir uma torre, deve primeiro sentar para calcular os gastos. Jesus ensinou isso para que depois, se faltar o dinheiro, não tiver como terminar, as pessoas passam lá na frente e dizem assim: olha lá, começou e não terminou, não teve nem dinheiro para embolsar a casa, porque não fez os cálculos, porque não sentou para planejar. Letra B. Elabore uma agenda que seja aplicável às suas necessidades. Vocês já ouviram falar em caneta e papel? Ah, professor, nunca ouvi falar disso não. Porque agora na internet é tudo bloco de notas, é tudo celular, é tudo digitalmente. As pessoas não sabem mais escrever. As pessoas não sabem mais usar isso aqui. É só teclando. E nós precisamos ter uma agenda aplicável, ter um calendário aplicável. Enumere as atividades com maior potencial. Identifique o que traz mais resultado e mais impacto. Ó, aqui meu calendário aqui, ó. Todo dia, isso é o de fevereiro, né? Já estamos em março. Todo dia eu anoto alguma coisa aqui, alguma atividade que eu preciso fazer em determinada data. Senão vou me perder. Veja o que você pode delegar para outra pessoa. Dentre as atividades que estão listadas aí no teu dia, na tua semana, identifique o que pode ser transferido. Lembra o que Jetro falou com Moisés? Levanta maiorais de 50, levanta maiorais de 100, para que eles julguem as causas menores, Moisés. E você também dê atenção para minha filha e para os meus netos. E só as causas maiores devem chegar para você, Moisés. Porque o Moisés, ele estava ainda naquela de ser centralizador. Não, a gente precisa
aprender a delegar. Estabeleça prioridades. Ordene tarefas conforme a sua importância. Igual amanhã. Amanhã eu preciso fazer 2 tarefas logo de manhã, porque são extremamente importantes. Então eu já acordo, já levo o Gabriel para a faculdade. Quando eu sair da faculdade, eu já vou direto resolver essas 2 pendências, porque são coisas que demandam tempo. Faça um calendário. Eu mostrei o meu. Organize tudo no seu calendário prático, acessível. Ah, mas eu anoto no celular. O problema é que tem gente que anota no celular, mas não abre o celular para ver o compromisso, esquece. Anotou, mas não abriu o aplicativo. Gente, calendário, organização. Administre a si mesmo, se organize. Você já reparou que tem pessoas que nunca conseguem chegar no horário em um compromisso? E geralmente são os mesmos, tá? Eu não tô falando de um ou outro que uma vez a cada 1 ano se atrasa por causa do trânsito, da chuva. Não é ele não. Uma hora ou outra todos nós aqui atrasamos. Eu tô falando daqueles que não conseguem chegar no horário nunca. Marca com ele 8 horas, ele chega às 8h30. Marca com ele 6 da manhã, ele chega às 7h30, 8 horas da manhã. Marca com ele 3 da tarde, ele chega às 3h15, 3h30, 4 horas. Tem gente que nós já até sabemos, a gente fala que vai ser antes. Ó, chega lá 2h30. Porque você sabe que ele vai chegar a 3 mesmo. Aí você mesmo, a gente já chega a 3. Porque ele sempre atrasa. São sempre os mesmos. Não organizam o seu dia. Motivação, disciplina e conceitos de liderança. Eu e você precisamos estar motivados dia após dia. Ser disciplinado é fácil? Claro que não é fácil. Ser disciplinado, ter constância, não é fácil. Hoje eu fui pra academia de manhã quase que arrastado, irmão. Que é uma coisa que eu não gosto de fazer. Exercício físico, mas preciso. Ontem, mesma coisa, tava chovendo. O sofá tava me chamando, a Netflix tava me chamando. A Netflix ontem falou assim pra mim de manhã: fica aqui, não vai não. Fica aqui, não vai não. Mas a gente precisa ter um pouco de disciplina. Motivação e disciplina. Aí vai haver uma entrega completa. Aí você vai crescer como líder, como administrador. Crer para que Deus lhe deu entusiasmo. E o interessante na etimologia da palavra entusiasmo é que existe Theos. Theos é Deus. Então só há entusiasmo se Deus estiver contigo. Se Deus não estiver contigo, você não vai estar entusiasmado. Apegue-se à sua atividade planejada e que isso seja prazeroso para você. Que a gente saia um pouquinho da tecnologia e que nós tenhamos prazer de bater papo, de conversar. Semana passada foi jejum aqui na igreja de televisão. A gente ficou a semana toda sem ver televisão e o povo ficou brincando de aqueles jogos de tabuleiros, porque a gente precisa voltar a uma era que não era uma era só de tela, só de computador, só de internet. O Samuel tá dizendo, ó, eu entrei nesse, hein? Fiquei uma semana sem TV, sem Netflix. Muito bom. A gente precisa entrar. Teve a semana do café, né? Essa semana já é um outro desafio, tirar uma refeição.
Ou a gente não vai jantar, ou a gente não vai almoçar, ou a gente não vai tomar café da manhã. Essa semana é tirar uma refeição. Sugestões práticas. Repasse as suas atividades. Cada noite repasse o que você vai fazer no dia seguinte. E se você tiver um caderno, se você tiver uma agenda, vai lá e anota. Ah, mas para que anotar, professor? Porque quando nós anotamos, é como se nós disséssemos assim: cérebro, pode dormir, pode descansar, porque está anotado e você não vai esquecer. Se a gente não anota, a gente não consegue nem dormir direito. Ai, tenho tal coisa para fazer amanhã, não posso esquecer. Atividades imprevistas. Quando surgem ali imprevistos, aí você vai ter que avaliar aquilo que você vai realizar unicamente se tem maior importância ou não. Imprevistos acontecem? Acontecem. E por que os imprevistos acontecem? Porque nós vivemos no mundo. Nós vivemos no mundo, imprevistos podem acontecer. Mas quando surgir algum imprevisto na sua agenda, vê o que você não pode perder. Cuidado. Tome cuidado para que você não seja submerso pelos imprevistos. Porque também tem gente que vai fazer apologia aos imprevistos e vai dizer que sempre tem uma coisa que ela não esperou e deu errado. O pneu furou, pegou trânsito, o Uber não aceitou a chamada. Tudo isso é evitável quando a gente está programado. Eu, por exemplo, quando tenho que dar uma aula presencial em algum lugar distante, eu saio 1 hora antes, 1h30 antes. Eu prefiro chegar onde eu vou dar aula 30 minutos antes e ficar esperando lá os alunos chegarem do que chegar 30 minutos depois. Então eu sempre me programo, principalmente em lugares longes. Continuação das sugestões práticas, até que falamos um pouquinho na aula passada. Atividades em reservas, tem atividades programadas e reserva no caso de alguém cancelar o compromisso com você. Isso acontece muito na nossa agenda como psicanalistas. Nós marcamos, por exemplo, 10 pacientes. Tem a agenda lá, cada um tem seu horário individual na clínica. Mas digamos que alguém teve um imprevisto. Como eu disse, imprevistos acontecem. Essa pessoa liga pra gente, passa um WhatsApp e a gente consegue remanejar o horário dela e ainda, se for com antecedência, colocar outra pessoa naquele horário que era o horário dela. Então, sempre ter um plano B, uma atividade em reserva. Prioridade no dia seguinte. Se nós não conseguirmos realizar tarefas importantes naquele dia planejado, considere a prioridade como uma atividade do dia seguinte. Igual hoje. Hoje eu precisei montar esses slides aqui para dar aula para vocês, fazer algumas atividades aqui na contabilidade da Fastef, e eu queria ainda, além de fazer 2 provas da pós-graduação que eu consegui, eu ainda queria fazer 2 apostilas. Uma para a turma de neuropsicanálise, que vai ter aula no sábado, e a outra para a turma de psicanálise, que também vai ter aula no outro sábado. Mas não deu tempo de fazer as 2 apostilas. As outras coisas eu consegui. O tempo faltou porque eu tive que entrar ao vivo com vocês agora. Então, são prioridades para amanhã. Amanhã, sem falta, eu já vou ter que começar meu dia pensando nesses temas, pensando nessas apostilas que precisarão ser confeccionadas.
Ideias sábias para você ganhar tempo. É o que nós chamamos de gestão de tempo, né, Ricardo? Né, Valcilena? Questione o propósito. Pergunta para você mesmo, por que eu vou fazer isso? Pergunta para você mesmo, por que você vai fazer isso? Tem coisas que você não deveria fazer. Inclusive tem batalhas que você não deveria entrar, porque não são suas. Isso aí eu aprendi, tempinho atrás. Tem batalhas que eu não devo entrar porque não são minhas. É de terceiro. Então questiona esse propósito. Pergunta para você mesmo, para que você vai fazer aquilo? Antecipe-se nos prazos, nas datas. Já reparou que brasileiro tem mania de pagar tudo na data do vencimento? A minha esposa tem uma qualidade boa, dentre várias, né? Ela paga o cartão de crédito dela 15 dias antes. Um mês antes. E ela diz pra mim, é melhor eu antecipar e pagar com desconto do que eu esquecer da data e pagar com juros. E o juro do cartão de crédito, misericredo. Quem se adianta governa. O brasileiro precisa perder essa mania de pagar tudo na data do vencimento. O Ricardo está dizendo, graças a Deus eu consigo pagar tudo antes do dia 10. É isso. Porque até o dia 10 você tem até desconto na mensalidade da Fastef. Depois do dia 10 você vai perder o desconto. Aí tem aluno que fica bravo comigo, Samuel. Que absurdo, isso tanto de juros. Gente, não é juros, é o valor cheio da mensalidade. Só que quando a gente paga antes do dia 10 ou até o dia 10, a gente tem um desconto. Mas o valor é aquele mesmo, é o valor cheio. Então é importante se programar. Aprenda a dizer não. O não é libertador. Aprenda a dizer não para os outros, mas aprenda a dizer não para você mesmo. Eu quero comer uma pizza do tamanho do Maracanã. Não. Hoje é terça-feira, deixa para sábado, deixa para domingo. Eu quero tomar um copão de açaí de 1 litro. Não. A gente não pode toda hora dizer sim para nós. E muito menos para os outros, tá? Os outros também têm que entender que o não é libertador. Delegue, discuta. Aquilo que você puder delegar, faça isso. Não seja centralizador. Ricardo está dizendo, isso é equilíbrio emocional. Sim, equilíbrio emocional, gestão das emoções. Cuidado nos procedimentos desnecessários. Discuta com outras pessoas a melhor forma de ganhar tempo. Discutir não é brigar, tá? Adultos não brigam, adultos discutem. Como que a gente pode remir o tempo? Como que a gente pode ganhar tempo? Como que o nosso trabalho vai ser otimizado? Faz isso. Hoje, por exemplo, pelo menos na minha área da educação, nós temos a inteligência artificial. Faz tudo? Claro que não. Precisa do homem, precisa do prompt, precisa ser refinada, precisa ser treinada, alimentada, mas funciona bem como um estagiário. Existem coisas que antigamente eu gastava 10 horas e hoje com a IA eu estou gastando 40 minutos, meia hora, talvez nem isso. Vai substituir o ser humano? Claro que não. Mas são tecnologias que podem fazer a gente ganhar um bocado de tempo. Vamos falar um pouquinho sobre conceito de liderança.
Existem alguns conceitos de liderança que a gente precisa entender. Primeira coisa, fiz um gráfico aqui. O que é liderança? Liderança é um processo de conduzir um grupo de pessoas a um objetivo comum. Por que eu digo que Nimrod, na minha opinião, foi o maior líder do Antigo Testamento? Porque o camarada faz uma torre e todo mundo começa a construir com ele. E se Deus não confundisse as línguas, ele tinha conseguido. Depois que ele tenta construir a torre e não dá certo, ele desce da torre e funda uma cidade pequenininha. Babilônia. Se tornou um império. Liderar é o processo de conduzir um grupo de pessoas para um objetivo comum. As pessoas vão te ouvir, as pessoas vão comprar a tua ideia. Um grupo de pessoas é uma equipe alinhada, engajada, que ninguém está preocupado com a vida do outro, não. O que importa é o projeto, é a missão. O processo de condução é essa orientação contínua e esse apoio que é papel do líder. Também, se não tiver um líder, todo mundo fica batendo cabeça. Né, Renan? Se não tiver um líder, Renan, o pessoal fica batendo a cabeça. É muito cacique para pouco índio. Muito cacique para pouco índio, porque não tem liderança. E o objetivo comum é a meta compartilhada a ser alcançada. No caso de Nimrod, seria a Torre de Babel. Como Deus não deixou, fundou a Babilônia. Objetivo comum. Chegaremos lá. A liderança não é um evento isolado. A liderança é um processo contínuo que envolve pessoas e direções compartilhadas rumo a uma meta comum. A maioria dos nossos líderes, e eu não tenho medo de errar, hein? 95% dos nossos líderes, vou até colocar os líderes das igrejas evangélicas brasileiras, para eu não ser injusto, tá? 95% dos líderes das igrejas evangélicas brasileiras, eles ainda não leram nem 50 livros sobre o tema liderança. Eu ia falar 100 livros, mas aí ia ser covardia, né? 50 livros. A maioria dos nossos líderes, eles não leram 50 livros de liderança. Talvez nem 30, Ricardo, sobre o assunto liderança. E se eu quero ser um líder, o Renan tá dizendo, eles não leram nem 10. E se eu quero ser um líder, Renan? Se eu quero ser um líder, eu tenho que ler tudo sobre aquele tema. Se eu quero trabalhar com gestão das emoções, eu tenho que ler tudo sobre gestão emocional. Se eu quero trabalhar com psicanálise, eu tenho que ler tudo sobre Freud, Lacan, Melanie Klein, todos os compêndios. Se eu quero trabalhar com liderança, eu preciso ler tudo o que escreveram sobre liderança. John Maxwell, que é o papa da liderança, e tantos outros autores bons. Mas quando a gente não lê, a gente não tem material cognitivo, racional. É até difícil conversar com uma pessoa limitada nos estudos. Tô mentindo, Valcilena? Tô mentindo, Samuel? Tô mentindo, pastor Davi?
É difícil você trabalhar, conversar com uma pessoa ignorante porque ela não entende o que você está falando. Ela não entende. Você está falando uma coisa, ela está entendendo outra. E alguns vão levar até pro pessoal, hein? E a Valcilena tá falando isso porque ela não gosta de mim. Gente, quem somos nós para não gostar de ninguém? Ah, porque ele e ela se acha melhor que eu. Quem somos nós para nos acharmos melhores do que alguém? Nós não somos. Só que a gente se prepara, a gente lê. Quem é o líder? Essa é a pergunta de $1 milhão. O líder, quem é ele? Ah, é aquele que diz: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não, não é esse não. O líder é aquele que recebe tal responsabilidade, assumindo o compromisso de levar o grupo àquele objetivo. A Valcilena está dizendo, tem hora que é melhor ter paz do que ter razão. O ignorante, você nunca vai ter razão. Você vai dizer pro ignorante assim, ó, isso aqui é água. Ele vai dizer, não, é Gatorade. Não, era Gatorade, eu já bebi o Gatorade, agora é água. Não tem cor, inodoro, incolor. Não, é Gatorade. Não tem como chegar a um consenso. É ignorante. O líder, ele tem a sua responsabilidade, Samuel. É ele quem lidera o grupo, é ele quem guia. O líder, ele tem compromisso. Pastor Davi, Renan, Ricardo, ele assume o compromisso de levar o grupo ao seu objetivo. Ele é compromissado, ele é comprometido. Agora, liderar vai exigir aprendizado contínuo. Como é que alguém que não leu nem 50 livros de liderança pode me liderar? Liderar exige conhecimento. Liderar exige técnica. Liderar exige aprendizado contínuo e trato com as pessoas. Tem muito líder que não sabe tratar nem a mãe dele direito e quer liderar uma igreja. Camarada não consegue nem liderar a família. Nem a família vai no culto dele. A esposa não vai no culto dele. Os filhos não vão no culto dele. De vez em quando aparece no Natal para inglês ver. Se eu não consigo liderar nem a minha casa, como é que eu vou liderar um rebanho? Administrar coisas, gerir recursos, processos, estruturas organizacionais. Eu fiz um MBA há 1 ano atrás, 1 ano e meio atrás, de liderança e gestão de pessoas. Como eu aprendi coisas ali no MBA que eu estudei. Principalmente no tocante a gerir processos organizacionais. Liderar pessoas. Sabe como a gente lidera? Não é mandando fazer isso, fazer aquilo, não. É inspirando. É motivando. É conduzindo rumo a um objetivo comum. Não confunda, pelo amor de Deus, administrar coisas com liderar pessoas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu já trabalhei com ótimos administradores de coisas, principalmente em igrejas. Eu tive um líder lá em Niterói, você chegava na igreja dele, era impecável. O chão brilhava.
A escada de madeira dava para você pentear o cabelo. Impecável a igreja. O banheiro parecia banheiro de shopping, sempre limpinho. Ele era um ótimo administrador. Ele continua administrando coisas, mas ele era um péssimo gestor de pessoas. Liderar vai além da administração de coisas. Porque quando eu tô com um problema, eu não vou chegar e pedir para esse microfone aqui me ajudar. Quando eu tô com um problema, eu não vou grudar na parede, não. Não é a estrutura física, não é a parede, não é o microfone, não é a guitarra, não é a bateria. Eu preciso de pessoas para me acompanhar. Preciso de pessoas para me discipular. Liderar não é administrar. De forma nenhuma, Rose. Liderar não é administrar templos. Como eu disse, eu trabalhei com um grande administrador lá em Niterói de templo. Finanças ou organizações. Você pode ser ótimo administrador de finanças da sua igreja, mas não ter nenhuma liderança nessa área de gestão de pessoas. E hoje em dia tem muito líder aí querendo alguém bom de planilha, de cálculo, de estatística e de dados. Mas não é assim que se apacentam almas, não. Almas não se apacentam pelo Excel ou pelo Power BI. Vai muito além do que isso. Administração, gestão de templos, finanças, organização, tudo isso é importantíssimo para o funcionamento da estrutura, da máquina, da igreja, mas é distinta de liderança. Liderar é a capacidade de influenciar, é a capacidade de conduzir pessoas. Liderar vai além da gestão de recursos. Uma vez eu fui fazer uma reciclagem lá no estado de São Paulo, na capital mesmo. Nós ficamos um mês num curso, um curso intensivo de pastores, da denominação que eu era anteriormente. E vários teólogos foram nos dar aula durante esse um mês, nesse curso intensivo. Na época eu era pastor de Madureira, fui de Madureira, nos ausentamos da igreja, ficamos um mês lá em São Paulo. E aí dos teólogos que estavam dando aula pra gente, ele falou assim, o líder de vocês, o líder mor da igreja, falou para eu ensinar vocês a ser pastores, porque expulsador de demônio vocês já são. Arrasou com a gente, né? Falou que a gente sabia expulsar demônio, mas a gente não sabia administrar, liderar. Isso já faz pelo menos aí uns 26, 25 anos atrás. Tem um tempinho já. Mas você sabe que ele não estava errado? De 25 anos para cá eu evoluí um pouquinho. E realmente eu não entendia o que era administrador, ou como ele colocou lá, expulsador de demônio, e ser verdadeiramente um líder. E aí a gente vai crescendo, vai evoluindo. Existem alguns estilos de liderança. Compreender esses estilos de liderança é fundamental para todo aquele que deseja conduzir pessoas com eficácia e propósito. O primeiro estilo de liderança é o autocrático. É aquele líder que centraliza tudo nele, manda quem pode, obedece quem tem juízo, e ele exerce o controle de tudo, direto sobre o grupo. Ah, professor, mas tem uma reunião que é o conselho da igreja.
Pra boi dormir, né? Quem vai votar contra ele? Quem vai votar contra ele? Quem vai contra o líder mor Valcilena? Liderança democrática. O líder envolve o grupo nas decisões, promovendo participação e colaboração. O problema da democracia é que quando um passo é dado em falso, ele diz assim, ó, foi vocês que escolheram, não fui eu não, foi a maioria. A maioria votou para isso. Esse é o problema da omissão. Tem também a liderança liberal. Concede autonomia para o grupo, intervindo apenas quando necessário. Qual é o problema do liberal? A mesma coisa, né? Quando dá ruim, ele tira o corpo fora. Ele diz, mas eu deixei na mão de vocês. E o líder não pode deixar na mão de ninguém, né? Mas não tem que delegar? Tem, com supervisão. Perfis e técnicas de um bom líder. Volúvel. Vai de acordo com a onda, muda de objetivo de acordo com as novidades. Tem muito líder que é volúvel. E aí ele não vai ser um bom líder, né? Porque ele vai atrás da maré. Detalhista. Ele perde-se nos detalhes. Ele é perfeccionista. Para muita gente, perfeccionismo é defeito. E ele preocupa-se mais com o método do que com o objetivo. Existem líderes que são extremamente perfeccionistas, mas isso não quer dizer que são bons líderes. Eu não tenho que estar preocupado só com o método. Eu tenho que estar preocupado com a salvação. Temos a melhor aqui, para mim, né? Para você pode ser outro estilo de liderança. O responsável. Porque ele assume responsabilidade, ele motiva o grupo a atingir o objetivo e ele trabalha com foco nas pessoas sem perder de vista os objetivos. Então eu acho que essa liderança responsável é a melhor que nós temos. Técnicas de um bom líder. Comunicar. Já dizia o Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. Delegar. Saber dividir as tarefas. E confiar, né? Inovar. Um bom líder, ele está sempre atento naquilo que é inovação, naquilo que ele pode melhorar. Motivar. Um bom líder é um motivador porque ele está sempre entusiasmado, cheio do Theos, cheio do Espírito Santo. E planejar. Um bom líder trabalha no escritório com calendário e no púlpito ele trabalha com relógio. Mas por que relógio no púlpito? Porque o culto não pode acabar às 11h30 da noite, né? As pessoas têm que trabalhar amanhã. Exemplos de liderança. Jesus é o nosso maior exemplo de liderança. Com o seu objetivo de salvar os homens do pecado, do mal e da morte. Ele foi o maior líder de todos os tempos. Ele comunicou a sua mensagem com amor e nova vida, exemplo, na linguagem do povo. Na época ele ensinava por parábolas, que até uma criancinha conseguia entender. Ele pregou em aramaico porque era uma língua bem falada na Palestina. Você vê que o discurso de Jesus não é elitista. Eu vou falar em grego de Aristóteles, grego de Sócrates, de Platão. Não.
Não é o grego da filosofia, é o grego koiné, é o grego do povão, é o aramaico, é a parábola, para que a maioria entendesse. Os meus alunos mais antigos já me ouviram falar isso. Fala com o povão que o doutor entende. Agora fala só com o doutor que o povão vai ficar boiando. Facilite o teu discurso. Faça com que suas palavras sejam compreensíveis. Qual é o exemplo de liderança de Jesus? Ele delegou a missão de espalhar a mensagem de salvação a todo mundo. Ele escolheu 12. Ele inovou. Ele rompeu com as arcaicas tradições religiosas da época. Ele foi tido como herege por muita gente. Ele ensinou. Ao ar livre, ele concedeu perdão para prostituta, para cobrador de impostos. Ele até curou no sábado. Olha a inovação. Olha o ensino. Olha uma outra metodologia. Olha o exemplo. Ele motivou. Enviou o seu espírito para que seus discípulos saíssem de casa em casa, saíssem aos esconderijos. Jesus, ele foi um exemplo de conduta em todas as áreas humanas. E ele planejou. Ele deu ordens específicas: amai-vos uns aos outros. Ele escolheu 12 homens para a liderança. E ele treinou esses camaradas por mais de 3 anos. Então esse é o exemplo de liderança que nós precisamos ter. Jesus é nosso paradigma. Jesus é nosso maior modelo. Princípios de liderança. Já estamos chegando ao reta final da nossa aula. Princípios de liderança. A verdadeira liderança, ela não pode ser concedida, nomeada, atribuída. Ela deve ser conquistada. O líder, ele tem que inspirar a confiança e merecer respeito dos seus liderados. Esse é um princípio. A verdadeira liderança, me perdoe até a expressão aqui, não é puxa-saquismo, não é badulação. Eu vou bajular o chefe porque o chefe vai me dar uma oportunidade. Isso não é liderança, isso é política. Isso é política. Liderança não é isso. Liderança vai além da politicagem. Toque o coração. Os líderes tocam o coração antes de pedir ajuda. Primeiramente, ele vai a Deus. Pessoas próximas. O potencial de um líder determinado pelas pessoas mais próximas dele. Um verdadeiro líder, ele não fica se autopromovendo. Sabe por quê? Porque quem está perto de mim sabe exatamente se eu sou ou não sou aquilo que eu tenho tentado propagar. Eu nem preciso propagar. Aprendizado contínuo. Não existe sucesso do dia para a noite. Liderança é aprendizado. Então o senhor já aprendeu tudo sobre liderança nos 50, 100 livros que já leu? Claro que não. É aprendizado contínuo. Sempre que eu vou na livraria e tem alguma coisa sobre liderança, eu vou comprar, eu vou ler, eu vou comer aquele livro. Mas por que comprar tanto livro? Senão eu não tenho repertório, senão eu não sei nem falar com vocês. A pessoa que não lê, ela não sabe nem falar o português. A pessoa que não lê, ela não tem coesão nem coerência das palavras. A pessoa que não lê, ela é redundante. Ela fica conversando 1 hora no telefone falando a mesma coisa.
ela não lê. Ela só fica no TikTok. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. E ela mesmo tá indo pra baixo. A essência da liderança. A verdadeira medida da liderança é a influência. Falei isso na aula passada. Nada mais, nada menos. Líderes influenciam pelo exemplo. Qualquer um pode pilotar um barco, mas só um líder sabe traçar o percurso. Até porque, né? Para quem não sabe para onde tá indo, qualquer lugar serve. Eu sei para onde eu tô indo, então não é qualquer lugar que eu vou me alimentar, não. Eu preciso de uma liderança sólida. Quando o verdadeiro líder fala, as pessoas ouvem. Deixa eu dar um exemplo aqui da nossa igreja em São José dos Campos. Há 2 domingos atrás, o pastor ele disse assim: gente, esse ano vai ter o espetáculo da Páscoa, o teatro. Nós não vamos vender ingresso. Vocês vão trocar por 1 quilo de alimento não perecível. E não vai ser pela internet como nos antigos anos. Vai ter que vir aqui, trazer o alimento não perecível para a gente ajudar as pessoas e você retira o ingresso. E vai começar a troca na quinta-feira, que foi quinta-feira passada. Sabe quantas toneladas nós conseguimos levantar num único dia? 45 toneladas. A minha esposa foi lá dentro e ela disse assim: Eduardo, eu nunca vi tanta montanha e montanha de alimentos. Vai dar para sustentar as famílias da igreja, menos favorecidas, e ainda vai dar para a gente enviar para outras comunidades, para outras igrejas, para outras associações, para outras ONGs. Um único dia. 45 mil quilos, 45 toneladas. Quando o verdadeiro líder fala, as pessoas ouvem. A ovelha ouve a voz do seu pastor. Só líderes seguros delegam poder aos outros. Líder inseguro tem medo de alguém que tem um pouquinho mais de sabedoria do que ele tirar o que ele tanto quer. Gente, eu nunca quis tirar o lugar de ninguém, longe de mim. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Mas eu quero ajudar. Eu quero fazer o meu melhor. Eu quero fazer com excelência. Eu quero influenciar. Porque a liderança, ela influencia. A verdadeira liderança, ela deve ser conquistada. Esse líder, ele inspira confiança, ele toca os corações, ele aprende continuamente, ele delega com segurança, ele nem tem medo de alguém puxar o tapete dele. Assim como Jesus demonstrou ao longo de toda a sua missão. Se tem um líder que eu tenho que me espelhar, é Jesus, autor e consumador da nossa fé. Se existe um líder que você tem que ter como paradigma, como exemplo, é Jesus.